Meninos e meninas, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Como é que está sendo o sábado à noite de vocês, hein? Comportados? Ou nem por isso? Pois é, o meu está sendo muito bom, viu? Muito proveitoso, especialmente no início da noite, com esses jogos intensos, legais de assistir. Inglaterra e Brasil, uma vitória importantíssima da seleção brasileira na estreia de Dorival Júnior. Vamos falar sobre ela. E também vamos falar do jogo entre França e Alemanha. A favorita para a Eurocopa, França, jogando em casa com Kylian Mbappé, vice-campeã do mundo, com toda a pompa, acabou sendo dominada pela seleção da Alemanha, que fez talvez, sob o comando de Julian Nagelsmann, o seu melhor jogo até aqui. Começa a ter corpo, começa a ter uma cara, e a gente vai falar sobre esse 2-0 da Alemanha em Lyon para cima da França, jogando purinho futebol que a gente gosta de ver a Alemanha jogar. Antes de mais nada, likezinho aí para ajudar o parceiro num sábado à noite. Todo mundo espera alguma coisa e eu espero o like de vocês. Comentários também são bem-vindos. Aliás, quem assistiu o Jogo do Brasil, quero aqui teçam os comentários. Quem assistiu o Jogo da Alemanha, também comentários aqui. Se inscreve no canal se você está chegando aqui agora ou se você é um canalha e ainda não se inscreveu. Fica aqui consumindo meu conteúdo, não se inscreve e eu quero bater os 50 mil inscritos o quanto antes. Portanto, desafio você. Vai lá. Só clica e vamos que vamos. Ó, bora começar com a seleção brasileira, até porque foi o jogo mais cedo, né? No meio do jogo da seleção brasileira, começou França e Alemanha e eu acompanhei os dois. Perdi alguns detalhes, obviamente, porque assistir dois jogos ao mesmo tempo nos faz ficar perdidinhos às vezes, mas dá pra gente comentar os dois. Importante começar dizendo que os ingleses precisam baixar um pouquinho a bola, né? Era natural que seria um jogo muito duro, muito difícil. As duas equipes com problemas de desfalques, enfim, amistoso, duas seleções com bons jogadores, boa matéria-prima. Mesmo o Brasil vindo aí de um ano muito ruim, com mudança de treinador, com um treinador que ia chegar e não vai chegar mais, com a Confederação Brasileira de Futebol fazendo trapalhada atrás de trapalhada, ainda é a seleção brasileira. E você tem vários jogadores que entraram em campo como titulares que jogam ao mais alto nível competitivo, inclusive dentro da Premier League. Então eu não entendo como vários torcedores ingleses deram entrevistas para diversos colegas nossos lá na Inglaterra, dizendo que seria 4-0, 5-0, que a Inglaterra iria atropelar o Brasil. A imprensa inglesa colocando um favoritismo absurdo para a Inglaterra e, enfim, tirando o Brasil para quase nada. Não sei, cara, às vezes eu fico meio incrédulo, ainda mais dos ingleses, que ganharam uma vez a Copa do Mundo e foi na década de 60. E ainda mais os ingleses, olhando para a seleção deles, para o próprio umbigo nesse momento, com o Southgate no comando. Cara, é impressionante o como o Southgate não consegue extrair mais de uma seleção tão boa. Ah, Quesada, não tinha o Harry Kane, não tinha o Saka. Olha a seleção da Inglaterra, cara. O Phil Foden parece outro jogador. O Bellingham, apesar de talvez ter conduzido e ter sido melhor ali no meio campo, não é nem sombra do Bellingham do Real Madrid. E fora outros jogadores. É uma seleção muito boa para um trabalho muito, muito abaixo do Southgate. E já era para ele ter dado linha há muito tempo. Né? A Inglaterra vai esperar mais uma Eurocopa, correndo o risco de atuações fracas, correndo o risco de desperdiçar um bom tempo de uma geração com o Southgate no comando. Se fez sentido em algum momento, agora já não faz mais, né? Enfim, mais uma vez a seleção inglesa nos decepcionou e mais uma vez a imprensa inglesa se emocionou demais, né, antes do jogo. Perderam 1-0 para o Brasil e um Wembley. E aí vocês podem falar, pô, que essa dá amistoso também, não dá pra gente cantar tanta vitória assim. Cara, é um amistoso muito importante para a moral da seleção brasileira, tá? Para o resgate da confiança desses jogadores, especialmente para o trabalho do Dorival começar com o pé direito. Não seria fácil para o Dorival Júnior
muitos questionamentos, vivendo na sombra de uma ilusão que foi vendida em relação ao Carlo Ancelotti, depois de um ano ruim, como eu falei, pegar uma Inglaterra em Wembley, uma Espanha em Madrid e uma Copa América batendo na porta aí, tendo que solucionar problemas de lesões, encontrar soluções para posições carentes. Não vai ser fácil a vida do Dorival, mas esse começo dá realmente uma perspectiva, um horizonte otimista para a gente. Porque o Dorival, ao contrário do Fernando Diniz, tem uma característica de simplificar as coisas e, de uma forma organizada, conseguir fazer com que a seleção não sofra tanto. O Fernando Diniz é um ótimo treinador. Foi campeão da Libertadores, mas ele tem uma particularidade, uma peculiaridade do que ele gosta de futebol, que é muito difícil, a gente já falou isso aqui, de se colocar em prática numa seleção, pelo tempo hábil que tem para trabalhar e também porque você acaba juntando jogadores de diferentes clubes, que fazem coisas diferentes nos seus clubes e que precisam mudar muita coisa para se adaptar ao processo. E isso leva tempo e às vezes nem acontece. Não foi sempre que o Fernando Diniz foi bem sucedido nos seus trabalhos. E aí você não aproveita o que o cara entrega de melhor no dia a dia. O Dorival Júnior não. O Dorival Júnior fez o arroz com feijão muito bem feito e às vezes o arroz com feijão tem o seu valor, né? Um 4-3-3 com linhas bem compactadas, sabendo que a Inglaterra teria mais bola que o Brasil em vários momentos do jogo, explorando transição ofensiva. Teve seus defeitos, a gente já vai falar sobre eles, mas no geral o Brasil, tanto no primeiro tempo quanto na segunda parte, teve as melhores oportunidades para vencer o jogo. E poderia ter feito 2-0 na Inglaterra. Sofreu em determinados momentos, mas essa foi a tônica do jogo. O Brasil fez um arroz com feijão bem feito, vários jogadores simplificaram as ações e foram perfeitos na leitura do que queriam fazer, e tivemos alguns destaques individuais. 4-3-3. Eu queria destacar primeiro a dupla de zaga, Beraldo e Fabrício Bruno. Muita gente falou, Fabrício Bruno jogar, o Bremen na reserva. Ok, fez um partidaço o seu Fabrício Bruno, e o Beraldo é daqueles jogadores que a gente vai ver na seleção por muitos e muitos anos, né? A não ser que aconteça alguma coisa na carreira dele e tal, mas me parece que é um jogador que se adaptou muito rapidamente ao futebol europeu, é muito bom jogador e o Brasil achou aí um zagueiro para assumir esse posto por muito tempo. A gente tem o Wendel fazendo um partidaço pela esquerda. A Quesada ele não subiu muito pelo ataque. Cara, ele teve ali nas costas dele o Foden toda hora, cara. Toda hora. E se não fosse o Foden, teria o Saka. Mas ele parou também o Saka na partida contra o Arsenal durante boa parte do tempo, né? Quando jogou Porto e Arsenal. Enfim, o Wendel, dentro das nossas carências nessa lateral esquerda, ganhou pontos importantíssimos na noite deste sábado, cara. Foi muito bem na leitura das ações, defensivamente, fazendo a cobertura, jogando simples, subindo a hora que tinha que subir. Não foi um lateral extremamente ofensivo, mas conseguiu ser muito participativo e importante em vários momentos. A bola não queimou no pé e isso é muito importante. E o Danilo fez um partidaço pela direita, é o nosso lateral direito, não tem muito o que falar e como capitão parece que está se destacando para assumir esse posto dentro da seleção brasileira. No meio-campo, eu não gostei muito, para falar a verdade, sinceramente, aqui do Bruno Guimarães. Acho que o Bruno Guimarães chamou pouco jogo, gerou pouco jogo, não conseguiu desafogar o Brasil quando a Inglaterra, no primeiro tempo, especialmente, teve mais bola em uma zona perigosa ali, né? Praticamente perto da área do Brasil, entre linhas. O Bruno Guimarães não conseguiu chamar a responsabilidade para acionar uma bola longa, uma bola vertical, para que a transição ofensiva fosse feita com mais qualidade. Acho que sumiu um pouco do jogo em alguns momentos e foi pouco combativo nessa linha, especialmente na questão defensiva. Já do lado dele, o João Gomes. Ótima partida, carrapato, jogador de destruição, que consegue muito bem
ter a leitura de marcação naquele setor. É um jogador que vai continuar nesse ciclo de seleção brasileira, eu não tenho dúvida, já estava merecendo a convocação, ela veio e ele fez um partidaço. E aí o melhor em campo para mim do Brasil, Paquetá. Paquetá jogando de 8, como o Tite colocava ele às vezes, é um jogador ok. O Paquetá jogando de 10, da forma que ele jogou, é muito diferente. Eu acho que o Paquetá precisa ter mais constância na carreira, né? Fazer grandes jogos assim por muito tempo. E talvez esteja no lugar errado até, porque no West Ham, pro talento que ele tem, enfim, e já poderia estar no Manchester City se não fosse toda aquela confusão das apostas que, enfim, o processo está parado, até agora não deu em nada. Mas hoje jogou muita bola. Ele foi o principal responsável pela organização do time, pela verticalidade quando o Brasil roubava a bola e estava com dificuldade de sair, ele conseguia achar os espaços, pifar os seus companheiros, inverter jogo, aparecer em zonas de finalização, enfim, meteu bola na trave, poderia ter feito um outro gol muito bonito no segundo tempo. Paquetá foi completo na função de número 10 e ele vai ser titular dessa seleção brasileira. Fazia falta um cara assim, Paquetá não estava sendo convocado e agora voltou e voltou muito bem. Lá na frente, antes do jogo, eu queria ter visto o Endrick de titular, porque eu acho que, enfim, o Rodrigo, na posição de falso 9 ou ali mais centralizado, rende menos. Eu gosto mais do Rodrigo pela direita. O Rafinha não foi bem também na minha avaliação. Acho que gerou pouco jogo pela direita, enfim, se atrapalhou algumas vezes no 1 contra 1, não conseguiu ser tão vertical e importante como foi o Brasil pelo lado esquerdo, pelo lado do Vinícius e quando caiu o Rodrigo também, e ainda perdeu um gol quando o Maguire falhou ali na primeira etapa, né? Então eu gostaria de ver o Rodrigo ali, o Endrick centralizado e o Vinícius Júnior pela esquerda. E a dupla Rodrigo e Vini Júnior, muito bem entrosada, né? Na mudança de posições, isso dificultou demais a leitura dos jogadores da Inglaterra, e o Vinícius Júnior poderia, pelas movimentações que fez, pelas corridas que fez, ter entregado mais nas zonas de finalização. Perdeu um gol que cá entre nós não pode perder, pela qualidade que ele tem e pelo patamar que ele está, pela cobrança que a gente vai colocar nele, porque ele é o nosso principal craque, não pode perder aquele gol. É um gol que ele chega inteiro, cara a cara com o goleiro, na velocidade, é só... Enfim, ali tem vários recursos, você pode bater forte num canto, no outro, pode encobrir o goleiro, pode driblar o goleiro, e ele tem qualidade para fazer tudo isso. Mas perdeu o gol e perdeu alguns lances também, alguns outros lances que a gente vai cobrar mais a partir de agora. Não fez um mau jogo, não acho que fez um mau jogo. Mas eu acho que o Vinícius vai ser cobrado a partir de agora como o grande craque da seleção. E esse peso é grande. E é natural que seja. Então acho que não pode perder um gol daquele. Mas na jogada do gol do Brasil, ele esteve presente. Por isso que eu estou falando, não fez um jogo ruim. Só que a cobrança cada vez mais vai ser maior no Vini. No primeiro tempo, eu achei que o Brasil sofreu demais nas bolas aéreas. Aliás, sofreu muito o jogo todo, mas muitos escanteios para a Inglaterra, muitas faltas ali na entrada da área. E era realmente um temor. O Neto foi muito bem na saída do gol, né, para interceptar essas bolas. A dupla de zaga foi bem, mas o Brasil sofreu alguns sustos que poderia ter evitado, né, sabendo que a Inglaterra explora muito isso. E também, na pressão alta da Inglaterra, o Brasil muitas vezes, na primeira etapa especialmente, teve dificuldade para sair jogando. Isso, óbvio que é trabalhado, né? Primeiro jogo do Dorival, essas situações de jogo vão ser melhor trabalhadas a partir de agora, mas sofreu um pouquinho nesse quesito, tanto que a Inglaterra teve sim algumas oportunidades, mas o Brasil, em linhas gerais, foi um time muito organizado, foi um time que soube o que queria dentro de campo, e isso é muito importante, né? Nós vamos jogar assim, a bola vai ser deles, vai ser transição ofensiva, e quando a gente, no segundo tempo, tiver mais bola, vamos jogar de certa forma. E eu acho que o Brasil conseguiu, nessa mudança de posição,
nessa estratégia e muito bem e merecidamente venceu o jogo. Teve as melhores oportunidades. Para a gente fechar, falar do Endrick, né? Tem um cara no Twitter que falou: Quesada, toma cuidado para falar do Endrick, porque os corintianos não gostam. Não sei que corintiano que não gosta. Todo mundo tem que gostar do Endrick. Daqui a pouco ele vai para o Real Madrid, ele não vai ser mais jogador do Palmeiras. E aqui, do meu lado, vocês sabem, clubismo é zero. Cara, que estrela que tem esse moleque, que bacana foi ver ele fazer o primeiro gol. Podia ter feito o segundo gol, né? Mas ele mesmo disse que estava pensando no primeiro gol. Muita coisa acontecendo. E aí tem um dado interessante. No dia 23 de março de 1994, Ronaldo Fenômeno, com 17 anos, estreou. No dia 23 de março de 2024, exatamente 30 anos depois, Endrick estreia com 17 anos, marcando gol. Ah, Quesada, vai comparar os dois. Não é isso, mas é interessante ver que está surgindo um fenômeno dentro da seleção brasileira. Se esse moleque tiver cabeça, ele está indo agora para um dos maiores clubes do mundo, se não o maior clube do mundo. E dentro da seleção brasileira vai ser apadrinhado e parece que tem a estrela necessária para assumir uma posição que está tão carente para a gente há muito tempo, que é o número 9. Então eu acho que cada vez mais esse moleque tem que jogar. Se ele for para o Real Madrid e ficar no banco de reservas, não jogar, vai ser ruim para ele. Eu acho que ele tem que ser emprestado, o Real Madrid tem que dar uma solução, porque nessa idade, pedindo passagem, sendo protagonista dentro do futebol brasileiro já, ele tem que jogar. Tem que jogar. E a seleção brasileira contra a Espanha, para mim, teria que entrar com esse trio de ataque. Dá uma moral pro moleque. O moleque fez o gol, pô. Quase fez um outro. Joga com um trio de ataque no Santiago Bernabéu, que poderia ser o trio de ataque do Real Madrid. Enfim, fica aí o meu palpite. Mas, ó, belíssima estreia do Dorival Júnior. E aí, bora para falar de França e Alemanha, né? Tô me alongando aqui, daqui a pouquinho a gente bate meia hora de vídeo. Cara, eu já tinha falado no Gelada, quem viu aqui na sexta-feira, que essa Alemanha poderia beber de algumas coisas que estão acontecendo, né, de algumas fontes aí que estão acontecendo neste exato momento da temporada, que colocam ela de novo com possibilidade de subir num grande patamar. O Kimmich jogando de lateral direito no Bayern de Munique, o Wirtz numa fase esplendorosa, o Musiala numa ótima fase novamente, o Toni Kroos sendo fundamental no Real Madrid, voltando para a seleção, Thomas Müller com sua experiência, mesmo entrando, não começando de início, pode ajudar bastante na integração dessa seleção, 2 zagueiros bons, falta, é verdade, um lateral esquerdo, mas bora testar, enfim, Gundogan no meio, o Kai Havertz, que quando acorda é bom jogador, especialmente no sentido de movimentação, né? Enfim, a Alemanha tem uma seleção interessante. O que não estava sendo interessante, obviamente, eram as performances da Alemanha, mas isso mudou neste sábado. Não sei se vai ser para ficar, né? Vai ter a Holanda agora pela frente, outro bom teste, mas era um teste de fogo para a seleção da Alemanha e a Alemanha foi muito bem. A França é uma seleção muito forte, mesmo num dia ruim como foi o dia de hoje. É uma seleção capaz de te agredir de várias maneiras, especialmente na velocidade dos seus pontas, num meio-campo forte, com a subida dos laterais, enfim. E tudo isso a Alemanha soube gerir durante o jogo, foi muito inteligente. O Nagelsmann entrou num 4-2-3-1 com o Mittelstadt, né, jogador do Stuttgart, na lateral esquerda, com o Tah e o Rudiger no miolo da zaga e com o Kimmich na lateral direita, e aí o meio-campo com o Toni Kroos, voltando à seleção da Alemanha, o Endrick, que é um jogador importante do Bayer Leverkusen, e Gundogan. Wirtz de um lado, Musiala do outro e Kai Havertz como um centroavante móvel, né? Um falso 9. Eu imaginava que talvez Füllkrug iria ocupar essa função, até por ser mais referência. Entretanto, deu certo a estratégia do Nagelsmann.
Cara, com 7 segundos de jogo, 7 segundos de jogo, a gente já viu duas das principais coisas que a Alemanha tem para oferecer. Foi o gol mais rápido da história da seleção da Alemanha. Bola saiu, jogadinha ensaiada, jogadores da Alemanha de frente se lançaram, passaram a bola para o Kroos. Toni Kroos acertou uma fatiada, uma bela bola no Wirtz, com espaço entre linhas. Acertou uma pancada, se eu não estou enganado, a bola ainda toca, resvala no Upamecano. E um golaço. 7 segundos de jogo, uma bola incrível do Toni Kroos e o Wirtz fazendo um golaço. E aí você, claro, né, se empolga dentro do jogo para ver uma Alemanha poderosa. Só que no primeiro tempo a gente viu uma Alemanha que teve que saber sofrer, teve que saber segurar o ímpeto da França. Porque, obviamente, com 1-0 no placar logo aos 7 segundos de jogo, a França, jogando em casa, foi para cima da Alemanha. E a Alemanha defensivamente se segurou. Ora, porque os zagueiros foram muito bem, ora porque o Ter Stegen fez a defesa, ora porque o Kimmich conseguiu travar um duelo muito, muito bom com o Mbappé e que no final das contas ele levou a melhor, mesmo não tendo a velocidade do Mbappé, mas na lateral direita o Kimmich é alguma coisa diferente, é um dos melhores do mundo nessa posição, ele querendo ou não, né, porque ele quer jogar no meio campo, e ele conseguiu várias vezes anular o Mbappé na esquerda. Eu estou falando do primeiro tempo, porque o segundo tempo foi um baile, né, foi diferente, mas no primeiro tempo a Alemanha soube sofrer e foi solidária, né? Várias vezes a gente via o Wirtz voltando, o Musiala voltando, o Gundogan fechando linha de passe no meio. O Mittelstadt na esquerda sofreu muito com o Dembélé, muito, muito, muito. Ainda é uma posição que a gente não sabe quem vai agarrar na seleção da Alemanha, mas no segundo tempo ele já foi melhor, inclusive quase fez um gol, mas sofreu muito no primeiro tempo. E a França parece que gastou todo o gás para tentar empatar o jogo na primeira etapa. Foi inteligente o que o Nagelsmann fez, especialmente na construção e na saída de jogo, porque os times do Nagelsmann costumam ser especialistas em variação tática, né? Quem acompanhou a trajetória do Nagelsmann, especialmente no Bayern de Munique, sabe disso. Na construção e saída, o 4-2-3-1 passava por uma linha defensiva de 3 jogadores para que o Kimmich subisse e que o Mittelstadt também subisse pela esquerda. E quem descia para fazer o zagueiro pelo lado esquerdo muitas vezes era o Toni Kroos, porque tem mais qualidade no passe para conseguir construir com qualidade nesse primeiro momento. E isso foi uma das tônicas no jogo todo, e o Toni Kroos faz isso com uma naturalidade absurda, né? Cara, o retorno do Toni Kroos para a seleção alemã é uma das melhores notícias para o Nagelsmann para essa Eurocopa. O que ele está jogando, tanto na parte defensiva de marcação, quanto nessa parte de construção de jogo e organização, é brincadeira. Ele gastou a bola contra a França. Ele foi o responsável por tirar a França do eixo, por anular, muitas vezes, o meio-campo da França, que não conseguia encontrar a bola. Ele escondia a bola, ele soltava na hora certa, ele pifava os seus companheiros na hora certa. É um jogador completo e que volta na hora certa para a seleção da Alemanha, especialmente às vésperas de uma Eurocopa. Fez um primeiro tempo soberbo, não só pelo passe para o Wirtz, mas por tudo isso que eu falei. Toni Kroos é um senhor jogador, um dos melhores nessa posição dos últimos tempos, das últimas décadas. Joga muita bola e a Alemanha com ele é diferente, cara. Totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Pois bem, na segunda etapa, eu acho que a Alemanha conseguiu fazer uma leitura diferente do que estava acontecendo, aproveitar que a França perdeu o gás e dominou o jogo. A Alemanha passeou no segundo tempo, o Mbappé pouco se viu, poucas vezes conseguiu ganhar num contra um com o Kimmich, enfim, inclusive não ajudou na marcação pela esquerda e por ali também a França sofreu com a Alemanha. E quando você tem Musiala e Wirtz no seu time, que privilégio, hein? Que 2 jogadores geracionais, né? Jogadores que são capazes de
conduzir essa Alemanha a um novo momento, cara. Muito inteligentes, cada vez mais se encontrando dentro de campo, um com uma característica mais de 1 contra 1, de drible, de bola colada no pé, e o outro com uma característica mais de visão de jogo, de toque curto, de associação. O Wirtz deu um lançamento espetacular para o Musiala, que driblou o Samba, goleiro da França, e achou o Havertz para fazer o 2-0. Poderia ter sido 3, 4, no segundo tempo a Alemanha criou para isso, tá? O Samba salvou várias oportunidades. Depois as mudanças foram acontecendo, a França não se encontrou em nenhum momento, só foi para o abafa no finalzinho, mas a Alemanha criou oportunidades e colocou realmente a França na roda no segundo tempo. Partidaça do Kimmich que eu falei, boa partida da dupla de zaga, fantástico o Toni Kroos, para mim o melhor em campo, Wirtz e Musiala soberbos, o Gundogan ainda precisa melhorar, mas é um jogador dinâmico no meio campo e que ajuda bastante na recomposição, e o Kai Havertz é aquela incógnita, né? Talvez vá ser o titular, e eu acho que depois desse jogo ele ganhou alguns pontos, porque se movimentou muito bem, abriu espaços para os seus companheiros. Vamos ver se desperta de vez. Mas a Alemanha fez uma partidaça e agora vai ter um desafio contra a Holanda. É cedo para a gente falar se vai chegar como uma das favoritas na Eurocopa, tudo bem, joga em casa e tal, mas numa progressão de fase de grupos, pode ser que a gente já comece a olhar para a Alemanha de uma forma diferente. O encaixe está aí. Não é qualquer equipe que faz o que fez essa Alemanha contra a França jogando em Lyon. Meus caros, beijo para vocês, boa noite, já falei demais. Quero comentários, hein? O que vocês acharam dos jogos aqui? Tchau, aproveitem o sabadão que eu vou tomar minha geladinha. Tá na hora, né?